Então, vamos começar oficialmente mais um workshop. Sou Carlos Fujinaga, diretor cultural da Aliança Cultural Brasil-Japão. Estou aqui junto com o professor William, que é o coordenador pedagógico da nossa instituição. E uma breve explicação da nossa instituição é que a Aliança Cultural Brasil-Japão é uma instituição que completa 70 anos neste ano de 2026. E o nosso primeiro presidente foi o Guilherme de Almeida, também conhecido como o Príncipe dos Poetas, e um grande entusiasta do estilo haikai, que é o que vamos estudar nessa noite. Ou, no caso, um dos estilos que vamos estudar esta noite. E o motivo da escolha desse tema para o nosso workshop de hoje é que o dia 19 de agosto, então foi quarta-feira agora, é, é considerado o dia do haikai, perdão, dia do haiku no Japão, por causa de um trocadilho, porque, é, bom, no Japão o mês vem primeiro em relação ao dia, né? Então, 819, 819, 819. O 8 pode ser lido como hachi, então pegamos só a primeira letra que é o ha. O 1 pode ser em japonês é ichi, então pegamos só o i. E o ku, o 9 pode ser lido tanto como Q, também como Ku. Então, obrigado, William Sensei, que está escrevendo tudo no PowerPoint. Então, 8, o 9 pode ser lido como Haiku. Por isso, o dia 19 de agosto é o dia do Haiku. No mais, assim, quem quiser conhecer mais sobre a Aliança Cultural Brasil-Japão, nossa principal atividade é o ensino de língua japonesa. Temos diversos cursos, desde cursos regulares até cursos avançados. Também temos cursos de cultura japonesa, como origami, shodo, que é a caligrafia japonesa, ikebana e muitas outras opções. Também realizamos palestras e eventos presenciais na nossa sede, que fica em Pinheiros. E, por fim, acrescentamos esse nosso workshop online. Já estamos na 72ª? Até perdi a conta, mas... é, então, de diversas formas, a Aliança atua para divulgar a cultura e a língua japonesa. Então, para quem tiver interesse, por favor, procure nosso Instagram, @culturaalianca. Então, vamos começar o workshop propriamente dito. O tema, então, é haiku, haikai e outros poemas do tipo 575. Se estamos dizendo que é outros poemas, é porque existem vários, né? Então, acho que o principal objetivo é diferenciar ou mostrar as diferenças sobre os diversos poemas do estilo 575. E a proposta de hoje temos uma parte teórica, que acredito que vai terminar é, mais rápido do que estamos acostumados com os outros workshops das sextas-feiras. E daí encerramos a gravação. E para quem quiser, principalmente no caso para quem já tem um conhecimento assim da língua japonesa, gostaríamos de propor alguns exercícios para criar alguns poemas no estilo 575. Lógico que quem não está estudando japonês ainda também será muito bem-vindo a acompanhar, porque a gente vai explicar tudo, né? Então, mais uma vez, comunico que estamos gravando este material para disponibilizar no YouTube. Então, William Sensei, por favor. Então, a pergunta básica: o que é um haiku? Haiku é um estilo de poema que é típico do Japão. E aqui nós colocamos as três principais características do haiku. O primeiro é que o haiku tem 17 on seria som, né?
ou em português, às vezes dizemos mora, é, em alguns lugares dizem que é sílabas ou monogramas. É, mas o 17 seriam 17 letras japonesas. Quer dizer, também não dá para afirmar dessa forma, né? Mas é, assim, são poemas que têm 17 letras japonesas ou algo próximo das nossas sílabas. Então, é considerado um dos poemas, uma das formas de poema, uma estrutura de poema mais curto do mundo. Temos essa questão das 17 sílabas ou 17 moras. A segunda característica é a presença do kigo, que são os elementos das estações. Nós vamos mostrar alguns exemplos mais adiante, mas o haiku tem essa coisa de descrever o ambiente, a natureza, a diferença das estações. E, por fim, temos o kireji, que é uma característica bem, bem importante do haiku, que também vamos explicar a seguir, mas é uma questão mais gramatical. E só uma observaçãozinha, nem eu e nem o professor William somos especialistas em haiku, não somos praticantes assim, é, porém, é, o haiku é muito utilizado no Japão como um instrumento de ensino de língua japonesa, né? Então, é, gostaria de deixar essa observação que é, a nossa palestra de hoje não é de um ponto de vista de praticante, mas assim pretendemos mostrar de uma forma didática, é, da forma assim que como um conhecimento geral que os japoneses têm sobre o que é o haiku e lógico que nós incrementamos com várias informações extras como sempre fazemos, né? William, se tem algum complemento para essa página? Não, por enquanto não. Então, o próximo, por favor. Então, vamos, assim, o haiku é a forma mais conhecida no Japão atualmente. Só que não é a forma precursora. Então, vamos voltar no tempo e começar com a explicação básica de qual que é a diferença de waka e tanka. O waka, em tradução literal, significa poema japonês, porque o ka, que tem o mesmo ideograma de música, de canção, é, tem um significado de poema. E o wa, nesse caso, é, significa Japão. Já o tanka é o poema curto, porque o ka é o mesmo significado, né? É poema, e o tan literalmente significa curto. E a semelhança entre o tanka e o waka é que ambos possuem esse formato de 5, 7, 5, 7, 7 sílabas ou moras. Então, podemos dizer que o waka é um tanka e assim, eu sempre digo que o waka é como se fosse o telefone fixo. Por quê? Quando que surgiu o telefone fixo? A palavra telefone fixo? O telefone já existia desde antes, seja com Graham Bell, com Thomas Edison e tal, mas a palavra telefone fixo surgiu, ou pelo menos popularizou, quando surgiu o telefone celular, né? Então, quando vem alguma coisa nova, alguma coisa de fora, nós mudamos o nome daquilo que a gente já tinha para diferenciar daquilo novo daquilo de fora. Então, da mesma forma que surgiu a palavra telefone fixo quando
chegou o telefone celular. Então, na época que, ah, quer dizer, como existiam os kanji, que é o poema chinês, obviamente vindo da China, então os poemas japoneses passaram a ser chamados de waka. Essa lógica também funciona para o washoku, que talvez muitos conheçam, é a gastronomia japonesa. Existe o yoshoku, que seria a gastronomia japonesa com influência ocidental. Então, como tinha que diferenciar ah, essa esses novos pratos que chegavam para o Japão, para serem diferenciados dos pratos tradicionalmente japoneses. Então, os pratos que já existiam no Japão passaram a ser chamados de washoku. Miriam Sensei, alguma colocação? Não. Então, próximo, por favor. Então, como eu coloquei no slide anterior, então o Tanka, ou Waka, tinha esse formato 57577, né? E daí podemos falar também do Renga. Renga, em tradução literal, seria então poema em sequência. E é um tipo de poema que é feita de forma colaborativa e eventualmente de forma improvisada. Como é que acontecia o Renga? É que desde tempos bem antigos no Japão, assim, é, por volta do século X, XI, já tinham os encontros para recitar poemas, né? Para apresentar os seus poemas. Tanto os que já eram escritos com antecedência, como também os elaborados de forma improvisada. Daí, esse Renga era tipo um jogo que o poeta A começava recitando um poema 575. Daí, em vez do próprio da própria pessoa continuar com 77, aparecia outra pessoa, que aqui estamos chamando de poeta B, e complementava com uma estrofe 77. Daí aparecia o poeta C e criava uma outra estrofe de 575 para complementar, ou melhor, se inspirando no trecho criado pelo poeta B. Então, assim, ia continuando, né? É, um colocava um poema 575, daí o seguinte completava o poema com estrofe 77, daí o próximo era 575 de novo, o outro 77 e assim por diante. E dentro desse jogo de Renga, a estrofe inaugural era conhecida como Hokku. Então, o Hokku é o primeiro 575 que era então o tema original do Renga. E só por uma curiosidade, assim, mais no. Eu vou dar um salto no tempo, mas no período Edo, foi criado o Yakazu Haikai. O Haikai, que é o poema, né? A gente vai explicar melhor adiante. E esse Yakazu, Ya significa flecha e Kazu significa número. Então, o Yakazu Haikai seria assim, falar vários poemas em sequência, como se estivessem é, disparando diversas flechas em sequência. Então, o Yakazu Haikai é mais ou menos como se fosse o Renga, só que era praticado de uma forma solo.
Então a mesma pessoa ia fazendo improviso. Primeiro criava algo 575, depois 77, depois 575, depois 77. E houve inclusive disputas de quem conseguia ficar mais tempo ou mais números de estrofes numa mesma noite, no mesmo dia. Daí temos o Ihara Saikaku, que era um artista assim de diversas áreas no período Edo. Ele também escrevia haikai e diz que ele chegou a escrever 23 mil poemas em uma noite. Tudo de improviso, assim. Um 575, outro 77, outro 575, outro 77. Mas daí aqui eu queria deixar essa diferença de que o Renga é colaborativo, é, são várias pessoas continuando o poema, e o Yakazu Haikai é uma modalidade solo, por assim dizer. Próximo, por favor. William Sensei, se você tiver comentário, pode ir falando, tá? De deixar. Daí finalmente chegamos no haiku e no haikai, que nesse momento eu vou começar escrevendo com K. O haikai, então, é uma prática que se popularizou no período Edo. O período Edo é o período que se estende de 1603 a 1868. São quase 250 anos, né? E o haikai começou assim destacando o Hokku, que faz parte do Renga. Então, é o primeiro 575 do Renga, né? Na verdade, eles fizeram um recorte e em vez de ficar continuando essa sequência 575, 77, 575, 77, digamos que a primeira estrofe tornou-se algo independente. Então, no período Edo, este estilo de poema era chamado de haikai. Agora, na Era Meiji, que é o período que vai de 1968 até 1912, é, foi considerado, foi consolidado o estilo haiku, que é considerado um poema independente. Próximo, por favor. Daí aqui, né? Gostaria de apresentar alguns dos expoentes históricos do haiku. Então, durante o período Edo, o haiku ainda era chamado de haikai. E acho que os três autores mais famosos são Matsuo Basho, que viveu de 1644 a 1694. Algumas dessas datas têm controvérsias, né? O Yosabu Son, que já é do século XVIII, né? 1716 até 1784. E o Kobayashi Issa, que é de 1763 e viveu até 1828. Logo adiante a gente vai ver alguns poemas deles. É que até agora eu ainda não dei nenhum exemplo de como é que é um haiku, né? Mas estamos chegando lá. E esses são os três grandes é, autores de haikai do período Edo. E em seguida, no período Meiji, o grande destaque é o Masao Kashiki. Masao Kashiki, no caso, é o nome artístico, né? E ele viveu de 1867 a 1902. Morreu bem jovem. Mas foi ele que consolidou
o estilo haiku. Então, é a partir do Masao Kashiki que os japoneses começaram a praticar o estilo haiku e não o haikai. Então, o próximo, por favor. E aqui chegamos no Brasil. Qual que é a diferença de haikai com K e haikai com C? Eu acho que o haikai com C tem essa questão de ser o poema praticado no Brasil, né? Então, vou explicar mais. O haikai, que é o formato praticado no Brasil por imigrantes japoneses, seus descendentes e também por brasileiros sem a ascendência japonesa. E, no caso, eu considero que haikai com C seria em língua portuguesa, né? Daí, como grandes exemplos de autores de haikai com C, temos o Guilherme de Almeida, que, como falamos, foi o primeiro presidente da Aliança Cultural Brasil-Japão. Temos o Afrânio Peixoto, Paulo Leminski, Nuro Fernandes. Então, o próximo, por favor. Então, aqui vamos começar com alguns exemplos de haiku ou haikai. Então, mais uma vez, haikai são as obras do período Edo e haiku depois da Era Meiji. Aqui, uma obra muito famosa do Basho, Matsuo Basho. Provavelmente 100% dos japoneses estudam este poema na escola. Tem. ah, então vamos dizer, né? Então eu vou mostrando aqui com o dedo, não sei se vai aparecer na tela. É o Furuikeya. Como podemos ver aqui, são 5 sons ou 5 moras, ou de uma forma aproximada em português, podemos falar que são 5 sílabas. Daí vamos para o segundo verso. Kawazu tobikomu. Então são 7 sílabas, moras, sons. E por fim, mizu no oto. Então, como a gente não tinha dado nenhum exemplo anteriormente, quem não estava visualizando o que era um haiku, então o haiku é isso, né? O haikai, com K. 5 moras, 7 moras e 5 moras. Daí, este verso, quer dizer, este poema, eu vou traduzir literalmente. É, existem várias traduções assim feitas por tradutores e pesquisadores talentosos, mas vou improvisar uma tradução que é, o primeiro verso. Um velho tanque ou um velho lago, não é lago, né? Um velho tanque. O segundo verso. O sapo pula. O kawazu. Popularmente, nós falamos que sapo é kaeru, mas aqui é uma leitura diferente. Falamos que é o kawazu, é o sapo. Para quem estuda ideogramas, os kanjis, é o mesmo ideograma. Kawazu e kaeru. Tobi como seria pular, saltar para dentro de algum lugar. E mizu é água, oto é som, então o som da água. Então tinha esse velho tanque, e escutamos o som da água de quando o sapo pula dentro da água.
Daí voltamos para aquela questão das três principais características do haiku. É, então, esse formato 575, confere. Daí temos o kigo, que é o elemento que tem a ver com a natureza. Nesse caso, é o kaeru, que é o sapo. E, por fim, temos o kireji, que aqui é o furuike ya. O kireji, nós temos uma prancha mais para frente. O William Sensei vai fazer a explicação. Ah, e antes de passar pro próximo, queria deixar só uma curiosidade, que o Basho, ele tem uma obra muito famosa que é o Oku no Hosomichi, que tem diversas traduções, né? Trilhas longínquas de Oku, é, enfim. É, este livro é uma coletânea dos poemas que ele foi andando assim cada vez mais para o norte do Japão, e é uma coletânea dos poemas que ele foi fazendo em cada região, observando a natureza, observando as mudanças climáticas durante essa viagem. E é uma coisa curiosa é que até acabei esquecendo de conferir aqui antes do nosso workshop. É, quanto tempo, qual foi a distância que ele percorreu durante essa viagem do Konoha e em quanto tempo? Vou pesquisar aqui rapidinho. A distância que o Matsuo Basho percorreu é considerada cerca de 2.400 quilômetros, num período de aproximadamente. Aqui está falando que, bom, tradicionalmente é conhecido como 2.400 quilômetros, mas existem pesquisas mais recentes que é, dizem que na prática foram cerca de 1.800 quilômetros. E isso foi feito num período de 150 dias, ou seja, meio ano, né? Daí tem muita gente que fala que essa distância, considerando que o Basho já estava com uma idade relativamente avançada, era uma distância bem absurda para esse espaço de tempo, né? Então surgem diversas lendas, ou assim, tipo lenda urbana, né? Que o Basho, ele é nascido na atual província de Mie. E a província de Mie é conhecido pelos ninjas de Iga, da região de Iga. Então, o Basho, ele viveu no século XVII, que é o começo, assim, do período Edo, né? E o período Edo começou em 1603, com Tokugawa Ieyasu, que é o senhor de terras, é, que venceu uma grande batalha em 1600. Então, o Ieyasu, ele usava os ninjas de Mie como seus aliados, né? Então, existe uma lenda urbana de que, na verdade, o Basho era um ninja. E que, exatamente pelos ninjas de Iga terem ajudado o Ieyasu para o Ieyasu chegar ao poder, então foi por isso que o Basho teve a permissão para viajar em diversas partes do Japão. Porque naquela época nem todo mundo poderia
quer dizer, nem todo mundo tinha liberdade para viajar conforme sua vontade, né? Lá, cada região tinha uma segurança, uma fiscalização própria. Então, não é qualquer pessoa que poderia fazer uma viagem tão longa quanto a que o Basho realizou. Mas isso daqui é curiosidade, tá? Não é fato histórico comprovado. Então, vamos para o próximo. Daí aqui temos um poema do Buson, que também é do período Edo. Então, vamos chamar de Haikai. Nanohana ya, 月は東に、日は西に。Então, Nanohana ya 5, 月は東に7、日は西に。Nanohana é uma flor amarela. O segundo verso diz que a lua, a lua está no leste e o sol está no oeste. Ou seja, na verdade, ele quer descrever essa situação que o sol está se pondo ao oeste e a lua está começando a aparecer no leste. Essa parte foi mais para mostrar assim, o estilo de cada um, né? Então, se o William, se você não tiver comentários, vamos para o próximo. Aqui vamos para o Kobayashi Issa. É, Yasegaeru, Makeru na Issa, Kore ni ari. É, então, mais uma vez, né? Yasegaeru, 5. Makeru na Issa, que são 7. Aqui é. E Kore ni ari, que são 5. Daí, aqui entra uma questão assim de contagem das letras pequenas que utilizamos na língua japonesa, né? Então, aqui nesse caso é um tsu pequeno, que quando tentamos escrever em Romaji, em letras ocidentais, fica esse I, S, S, A. Nesse caso, esse tsu pequeno nós contabilizamos como uma sílaba ou uma mora independente. Agora, o... as outras formas de letra pequena, como, sei lá, sh, ou nyo, esse tipo de letra pequena é considerada como, assim, não tem o valor de uma mora ou uma sílaba. Então, o sh é um único som, uma única sílaba. A tradução, né? Aqui está falando que yasegaeru. Aqui apareceu o kaeru na leitura mais próxima da que nós utilizamos, né? O Basho falou kawazu, aqui já falamos kaeru. Nós não, né? O Issa, né? Yasegaeru. Yaseru é o verbo emagrecer. Então, yasegaeru significa um sapo magro. Sapo, uma rã. É, makeruna. Makeruna é alguém que tá torcendo para não perder. O Issa é o próprio nome do autor, o nome artístico, né? E Kore ni ari, é, assim, pegando o poema como um todo, quer dizer que o Issa estava observando
sapo magro tentando fazer alguma coisa. E ele meio que se identificou com o sapo magro, né? Então ele ficou torcendo pro sapo conseguir seu objetivo. Koreniari, nesse contexto, seria alguma coisa assim como estou torcendo por você. Então, o próximo. Aqui já nós chegamos no Masao Kashiki, que é período Meiji, era Meiji. Então aqui já nem coloquei mais Haikai, né? Coloquei Haiku logo. Então, Kakikueba, Kane ga naru nari, Horyuji. Então, Kakikueba, 5. Kane ga naru nari, 7. E Horyuji. Aqui apareceu aquela questão que nós falamos anteriormente, né? O Ryu é considerado uma mora, um som, uma sílaba apenas. Então, o kaki, que é o nosso kaki, né? É a mesma fruta. Tanto que dizem que aqui nós chamamos kaki porque foram os imigrantes que trouxeram a fruta para o Brasil. E o kaki é uma fruta característica de outono. Então, o kigo seria o kaki. Kaki. É, primeiro verso. Quando comemos o caqui, ou enquanto comemos o caqui. Segundo verso. É, badala o sino, ou faz o som do sino, do Horyuji, que é o nome de um templo famoso lá do Japão. Então tem o 575, tem o kaki, que é o elemento de estação, o kigo, e tem o kireji, que nesse caso é o nari. Esse é o exemplo do Masao Kashiki. Daí aqui eu peguei um exemplo, é, o exemplo do Shuhei Uetsuka. Ele foi uma das lideranças da imigração japonesa no Brasil. Ele veio para o Brasil em 1908. Então, aqui no título eu coloquei, eu fiquei, assim, eu coloquei se era haiku ou se é haikai, porque é o seguinte, né? É, o Masao Kashiki, que consolidou esse termo haiku, ele morreu em 1902. E a imigração japonesa é, começou em 1908, de uma forma oficial. Ele veio para o Brasil em 1908. Então, uh, bom, devem ter pesquisas que dão a resposta para essa minha pergunta, mas fico pensando se ele já conhecia o termo haiku nessa época ou se ele ainda usava o haikai, né? Por isso que está em interrogação. Daí eu vou apresentar o haiku ou haikai que ele escreveu nessa época. Karetaki o miyagete tsukinu iminsen. Karetaki o 5. Miyagete tsukinu 7. Iminsen 5. Daí nós temos a tradução também já consolidada, que é anal imigrante chegando, vê-se lá do alto a cascata seca. Então, é bem curioso que nos primórdios da imigração japonesa no Brasil, quando os japoneses chegaram no Brasil pela primeira vez de uma forma oficial,
Já, ah, digamos que a história dos imigrantes japoneses no Brasil começou com um haiku. Não digo começou porque tem todo o trajeto do Japão até aqui, tal, né? Mas no momento que estava chegando no Brasil, já foi lido, já foi recitado um poema do momento da chegada. Próximo. Então, aqui já vamos dar destaque ao Haikai com C, que é o Haikai escrito em português, é, por brasileiros ou imigrantes ou descendentes de imigrantes. E escolhemos logo de cara o Guilherme de Almeida, né, que é o nosso primeiro presidente. Eu acho que uma grande característica é que o Haikai é, muitas vezes tem um título. Nesse caso, o Haikai. Porque no Japão o haiku não possui título. É só o poema 575. Daí vamos ver como é que é a métrica. Que a métrica é uma mistura do haiku haikai original com a métrica que nós temos aqui no Brasil, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer. É lá, vais, cor, rea, gi. Tá. Então, tem aquela coisa de juntar os ditongos ou juntar duas vogais. Então, seria lá, vais, cor, rea e termina no gi. Por que, que a gente não conta o tá? Porque na métrica portuguesa a gente tem essa questão de considerar só até a última sílaba tônica. Então o tá fica descartado. Aí vamos ver. A, rei. Deixa eu ver se é isso. Rei, aen, fim, na, bateia. Acho que é isso. Não sei se eu fiz corretamente, mas deu 7 horas. Deu sete sílabas, né? E fi, cal, ma, pe, pi. O pi de pepita é a sílaba tônica, então o último tá é descartado. Então, tem essa característica que o haikai brasileiro mantém essa questão do 575, mas também misturando com a métrica brasileira. Lógico que tem pessoas que fazem de uma forma mais livre, né? Mas acho importante deixar marcado que os precursores do Haikai no Brasil respeitavam essa questão da métrica. E queria só dar mais um destaque, que o Guilherme de Almeida ainda colocava mais uma regra própria dele, tanto que é considerado rima guilhermina, que é a rima, né? Do primeiro com o terceiro verso. Dá para ver que tanto o primeiro e o terceiro verso terminam com ita, agita e pepita. E a outra rima no dentro do segundo verso, que é areia e bateia. Bateia. Isso é mais uma característica que o Guilherme de Almeida aplicava nos seus haikais. Então, próximo, por favor. Aqui chegamos no Kigo. Ou seja, até agora a gente está falando da primeira característica do haiku, que é o 575. Então, aqui chegamos no Kigo, que é o segundo item
Então eu vou ler aqui, né? Kigo são as palavras ou expressões que indicam determinada estação do ano. E uma regra importante é que cada haiku só pode ter um kigo. Se você acaba colocando dois kigo no mesmo poema, acaba sendo assim um caso tipo pleonasmo, né? Assim, não é pleonasmo. É, são dois temas que Redundante, né? acabam. Perdão? Acaba ficando redundante, né? É que assim, eu usei pleonasmo porque, mas assim, é redundante no sentido de que são dois elementos que estão falando da mesma estação, né? Mas na verdade é, não são exatamente sinônimos. Então, mas enfim, o erro é da duplicidade. Tem essa regra de que basta um e tanto basta um como não pode ter mais que um Ekigo por poema. E como é que a gente faz para descobrir qual é o Kigo? Existe um catálogo, existe um glossário de Kigo chamado Saidiki. Esse é o nome do livro, da coletânea de terminologias de, de Kigo, das estações, né? E é interessante dar uma lida nesse livro porque nós vamos mostrar uma pequena lista de Kigo no slide a seguir. É, tem alguns que a gente pensa que é de outono, mas na verdade é de verão. É isso. É, bom, isso eu vou explicar a seguir. Mas um ponto é que no Brasil também foi criado um sidekick brasileiro chamado Brasil Sidekick, publicado em 2006, e inclui palavras como São João, manga, malária, que são palavras assim que a gente consegue identificar qual que é a época do ano. Então, tem aquela coisa que fala que o Japão tem as quatro estações bem definidas, o Brasil já não tem essa noção de quatro estações bem definidas. Porém, temos esses é, principais não, né? Temos uma coletânea, o Brasil Sidekick, que possui os Kigo, que já estão adequados para serem usados no Brasil. Aqui os exemplos de Kigo do Japão, tá? Os Kigo podem ser separados em 5 tipos, que é o do Ano Novo, que é janeiro. Esse número entre parênteses é o mês, né? Mês 1, que é janeiro. A primavera é o mês 2 ao 4, ou seja, fevereiro a abril. Verão, de maio a julho. Outono, de agosto a outubro. E inverno, de novembro a dezembro. Faltou o 2 aí. Mas é. Só que, na verdade, se a gente vê como é que são as divisão de estações no Japão, primavera não é exatamente é, fevereiro a abril, né? O verão não é 5 a maio a julho, tanto que se perguntar hoje para um japonês qual que é o mês que é mais representativo do verão, ele vai falar que é agosto. Aliás, para quem esteve na semana passada no nosso workshop de tradução de letra de anime,
Nós traduzimos uma canção que é bem assim de verão, né? Então, por que que acontece esse desencontro ou esse deslocamento assim? É, é porque o Kigo considera o antigo calendário utilizado no Japão, que é o calendário lunisolar. Então, antigamente a gente podia pensar mais ou menos que tipo janeiro, fevereiro, março daquela época. Ou seja, não tinham. Eu cometi um pequeno equívoco, né? Na época que o Japão usava o calendário lunisolar, não se falava janeiro, fevereiro e março. Na verdade, é do jeito que está grafado aqui. Os meses um, 2, 3 é mais ou menos a primavera, 4, 5, 6 é mais ou menos verão, 7, 8, 9 é mais ou menos outono, e 10, 11 e 12 que seriam inverno, né? Então, esse um, 2, 3, esses números de 1 a 12 que eu coloquei aqui não correspondem exatamente ao janeiro até dezembro do calendário gregoriano. Só que daí, para quem pratica haiku hoje, tem essa regrinha, assim. É, por exemplo, Himawari, né? O girassol é Kigo de verão. O Kaeru, que é o sapo, que já apareceu algumas vezes antes, é Kigo de primavera, para ser usado de fevereiro a abril. Vamos de cima para baixo, né? O ano novo, temos o Gantan, que é amanhã do dia 1º de janeiro. Temos o Hatsuhinode, que é o primeiro sol do ano. Kizome, que é a primeira caligrafia do ano. Temos o Osechi, que é a comida que comemos no ano novo. Temos o Otoshidama, que é o dinheiro que as crianças recebem no ano novo. De- ah, Daí na primavera temos a chegada da primavera, temos o vento de primavera, é, névoa, neblina, as flores de cerejeira, antes disso a ameixeira. Verão tem as chuvas, os fogos de artifício, o girassol, a kakigori, que é a raspadinha. Outono temos os resquícios de verão, que ainda uh, é um calor não muito agradável. Temos a lua, temos as folhagens de inverno, o Undokai, que é a gincana praticada nas escolas em outubro, e o inverno, né, que temos a neve, temos o Natal, os encontros de final de ano, o kotatsu, que é um tipo de mesa com cobertor e aquecedor dentro, que é a mesa é, bem comum no Japão para superar o frio. Então, esses são alguns tipos de Kigo. Então, para quem está começando, sempre é bom dar uma conferida nesse Sidekick para saber se a palavra que você quer usar faz parte daquela estação ou não. Exatamente por causa é, desse desvio que acontece por causa do calendário lunisolar. Então, aqui é Kiredi. Então, vou passar para o Guilherme Sensei. Então, o Kiredi, ele apareceu, né, em alguns dos poemas que vimos anteriormente, mas ele tem duas funções. Eles são, geralmente, chama de partícula, né? Mas alguns são auxiliares verbais, que contêm significado, mas elas cumprem uma outra função, que é a de
trazer uma pausa, geralmente, né? O Kiredi ele pode aparecer em qualquer uma das três estrofes, quer dizer, dos três versos, né? Primeiro, segundo, no terceiro verso. Embora quando aparece no último é dito que não tem Kiredi, né? Porque ele vai colocar uma pausa no final se depois de declamar o último verso acaba, né? Mas cada um pode ter um significado, né? Ele pode ser usado pelo seu valor como Kiredi ou ele pode ser usado também pelo seu significado. Um dos mais comuns são esses três e a Kana Keri. A gente podia dar uma olhadinha nos poemas de novo, só para identificar o Kiredi. Né? Então, no poema do Basho, no haiku do Basho, a gente tem o Ya, Furuikeya. Né? No do Buson também, né? No Hanaya, ambos no primeiro, ah, na primeira estrofe. Digo mais, no primeiro verso. Né? Esse aqui, esse aqui, esse aqui a gente pode considerar o Na como Kiredi. Boa pergunta. Eu acho que não. Esse aqui acho que não tem Kiredi. Então, Na não não seria um Kiredi tradicional, embora seja uma partícula como muitas das outras, né? Aqui a gente tem o Nari e esse é o último, né? E esse aqui também não tem Kiredi. Quer dizer, o Nu pode ser considerado Kiredi, né? Verdade. Aqui vale a pena comentar que o Nu usado no haiku, no haikai, ele costuma ter significado diferente do Nu que a gente vê na língua moderna, né? A gente tem a partícula Nu na língua moderna. Se ela fosse se juntar ao verbo tsuku, na verdade ia ficar tsukana, né? Então, a forma, né, que ela pede para se juntar seria outra, porque o significado é outro, né? Na língua moderna, o significado é de negativo. No haikai, né, na língua clássica, o significado é de ação concluída, né? Então, é parecido com o auxiliar tá que a gente tem hoje em dia, né? Então, tsukinu é a mesma coisa que tsuita, tá? Na língua moderna. Então, eles podem ter o seu valor de. Opa, spoiler. Cadê? Queria. Eles podem ter o significado, né? E eles ajudam a completar a métrica também, né? Eu acho que esse é um dos grandes, das grandes utilizações. O Ya e o Kana, por exemplo, eles trazem a ideia de admiração, né? Então, além de complementar a métrica, você vai ter essa ideia de admiração em relação àquilo que veio, né? O Keri, o Tsu e o Nu vão trazer a ideia de uma ação concluída, né? Alguns vão trazer a ideia de suposição, como Ran, que muitas vezes vamos ver escrito como Raman, né, na como grafia, e o, uh, acho que o Ji também, né? E o Mogana também traz uma ideia de expectativa, né? Então, dependendo de qual é o Kiredi que está sendo utilizado, né, ele vai trazer significado diferente. Tá? Esses últimos três, sere, e, que, eles indicam a forma imperativa, né, de um verbo, mas às vezes eles são usados não porque, né, o verbo está na forma imperativa, mas eles são usados para trazer ali uma atenção para aquele verbo, né? Esse seria o uso de kiredi. Eu percebi uma coisa que é, a gente colocou só em japonês, né? Eu tô colocando aqui Ah, no chat. é, é verdade.
E enquanto então, que você vai colocando no chat, existe uma regra de como a gente combina eles, né? Então, o que pode vir antes. Tem alguns que aceita qualquer tipo de palavra antes deles, né? Tem outros que não só exigem uma palavra específica, mas vai exigir uma flexão específica daquela palavra, né? Então, os que funcionam também como auxiliares verbais, né, ou que funcionavam, né, na língua clássica, eles geralmente vão pedir uma flexão específica daquela palavra, né? Seja um adjetivo, seja um verbo, né? Eles não é só acrescentar no final. E um dos mais usados é justamente o querer, que origina uma expressão, né? Então, queriotsukeru, que literalmente seria adicionar o querer, né? A gente coloca então no final do verso, no final do, do haikai. Hoje tem significado como expressão de dar um ponto final, né? Terminar alguma coisa, encerrar alguma coisa. É Então, curioso que, prática. dependendo do contexto, colocar o ponto no i, vamos colocar os pontos no i também pode ser equivalente, né? Porque o queri seria a finalização do poema, só que quando a gente escreve uma palavra, assim, geralmente os pontos dos i também a gente coloca por último, né? E queri outros querer pode ser utilizado assim, tipo, um, o tira-teima entre duas pessoas para ver quem que é mais forte, colocar os pingos nos is, ou seja, colocar o ponto final nessa dúvida de quem que é mais forte, por exemplo. Outro que eu acho bem interessante é o kana, né? Porque, como o William Sensei explicou, o kana, dentro no contexto do Kiredi, é tipo uma exclamação, porque para quem estuda japonês hoje, kana é uma interrogação, né? Isso é uma dúvida, né? Interrogação. Eu confesso que quando eu me deparava com alguns poemas, né, nessa métrica, às vezes eu ficava pensando, nossa, porque geralmente ele vem depois de algo concreto, né? Então, que a gente não teve nenhum exemplo, né? Agora com o Kana, acho que sempre tinha bom preparado, acho que tinha aqui aberto em algum lugar. Não tinha. Mas enfim, geralmente é algo que parece que quem escreveu o poema estava vislumbrando, estava vendo, né? E eu ficava, nossa, mas por que coloca Kana? Porque Kana será? Será que a pessoa está com dúvida do que ela está vendo? Olha para a lua e fala, nossa, será que é a lua? Então, é algo que quando, né, eu me deparava no começo, eu achava bem estranho até descobrir que é, é o Kana da língua clássica, não da língua moderna, ele tinha outro significado. É uma questão de uma exclamação, uma admiração. Assim, não tem nada a ver com os poemas, não tem nada a ver com os poemas, mas um exemplo que me veio na cabeça é o filme It's a Wonderful Life. It's a Wonderful Life, de 1946. É, aqui no Brasil foi traduzido como A Felicidade Não Se Compra. Mas assim, o título original é It's, né? It's a. O título em japonês desse filme é Subarashiki Kana Jinsei. Assim, é praticamente a tradução literal, né? Mas se a gente entende o kana como uma interrogação, o título em japonês seria Será que a vida é tão bela? It's a Wonderful Life, Subarashiki Kana Jinsei. Será que a vida é tão bela?
que, né, quando a gente analisa, a gente tem que, é bom sempre ter um dicionário de língua clássica por perto, para a gente não cair na armadilha de tentar interpretar pelo uso da língua japonesa moderna, né? Porque muitas dessas partículas ou auxiliares verbais, eles ainda existem, né? Com significados diferentes, né? Ya é outro, né? Ya, geralmente a gente usa para enumerar itens de uma lista de forma não exaustiva, né? Então, seria algo parecido com o nosso etc. E entre outros, né? No haiku, não, né? Ele é uma exclamação, expressão de admiração. Mais algum ponto do Kiredi, William Sensei? Não, Ah, é que. Então, poderia voltar, por favor. Esse aqui foi um erro meu na hora de montar o slide, que eu coloquei simplesmente o Amaridi e não coloquei a explicação, né? Ah, o di significa letra e amaru, o verbo amaru é sobrar. Então, o amaridi é o termo que usamos quando o poema haiku ou senryu, que vamos ver a seguir, é quando acaba tendo uma letra a mais, quando tem uma letra sobrando. Por exemplo, 585 ou 675 ou 576. Nesse caso, dizemos que é amaridi não é considerado exatamente um erro, só que é um asterisco dizendo que é proposital que tem uma letra a mais, né? Então, o amaridi é importante enquanto uma terminologia de haiku. Então, vamos para o próximo. Kumatagari. Esse ku é o mesmo ku de haiku, então podemos dizer que é poema, ou talvez nesse caso é verso, né? E o verbo matagaru é subir em cima do cavalo, subir em cima de algum animal, ou assim, passar, de abrir as pernas e passar por cima, né? O verbo matagaru. Então, traduzindo literalmente, dá para entender alguma coisa assim, tipo, encavalgamento dos versos. Tanto que é comparado com esse enjambeman, ou encavalgamento dos poemas ocidentais. No caso, no caso dos poemas ocidentais, a explicação é a ruptura de uma unidade sintática no final de uma linha ou entre dois versos. Quer dizer que tem um corte num lugar meio que seria considerado estranho quando a gente escreve um texto de uma forma convencional, né? Daí eu não entendo como é que funciona exatamente nos poemas ocidentais, mas vamos aqui para o exemplo japonês de Kumatagari. Kumatagari. Aqui nós temos um poema do Saito Sanki. Pela data de nascimento e falecimento dele, podemos dizer que é um haiku já, né? Provavelmente. Então, Sanjutsu no. O 5 tá certo. Daí, é, se fosse um poema 575, temos o Shounen Shinobi. Então, o 7 vai até o Shinobi. E Nakeri Yoru. São 5. Daí, assim, Sanjutsu é a forma antiga de dizer matemática.
em japonês. Shonen seria o garoto. Shinobi. Se pegar só o shinobi, talvez alguém possa associar com ninja. Mas é que o verbo shinobu significa se esconder ou se camuflar. Então, ainda vou terminar a explicação. Mas o nakeri é o verbo naku, que é chorar. E tem o keri, que, como o William Sensei já explicou anteriormente, é algo já consumado, né? Ou seja, chorou. E yoru é noite. Só que nesse caso, eu falei do shinobu e do naku, mas na verdade aqui é um verbo só, que é o shinobinaku, shinobinakeri. Então, quer dizer que o shinobi, que faria parte do sete, na verdade está fazendo parte do terceiro verso. Ou melhor, deveria fazer parte do segundo verso, mas está fazendo parte do terceiro verso. Então, quer dizer que foi cortado no lugar errado se pensarmos no ponto de vista do 575. Então quer dizer que este poema, este haiku, é Sanjutsu no 5, Shounen, que é 4, e Shinobinakeri Yoru, que é 8. É isso? É, né? Isso. 5, 4, 8. Então, quando o autor do poema faz esse tipo de corte diferente do 575, porém, mantém o número total de 17 moras, 17 sílabas, então usamos o termo kumatagari, que é comparado a esse enjambeman, encavalgamento. E faltou a tradução, né? Ah, é, eu acho que eu fiz a tradução verso por verso, mas então, traduzindo o verso como um todo, quer dizer que o garoto que está estudando matemática passou a noite chorando escondido e resolvendo suas tarefas. Qual que é o contexto disso? É, explicamos esse tipo de situação no nosso workshop da semana passada, que nós falamos do verão, né? Que nas escolas japonesas, as férias de verão são 40 dias no mês de agosto. Então, tem 40 dias de férias, só que também tem muita lição de casa. E tem gente que deixa a lição de casa para o último dia. Então, esse menino provavelmente deixou a lição de casa de matemática para o último dia e é, ficou, passou a noite resolvendo, chorando, porque não tinha o que fazer, né? Então, esse poema é recortado em Sanjutsu no corte, Shonen corte e Shinobi Nakeri Yoru. Se eu não me engano, aquele do Issa também é meio que um Kumatagari, né? De certa forma. Yasegaeru Makeru na Issa koko ni ari. Eu vou dar uma conferida se isso que eu falei se tá certo ou tá errado, né? Mas dá para entender dessa forma. Yasegaeru Makeru na. Não seja, não se derrote, sapinho. Issa está com você. Então, a parte do Kumatagari é isso. Bom, estamos já chegando quase no fim, né? É,
Então, falamos das três regras básicas do haiku, que é o 575, o elemento das estações, o kigo, e o kiredi. Daí agora chegamos no senryu. O senryu, diferentemente do haiku, o foco é o ser humano, não é mais a natureza. Então, é um poema que é, retrata o cotidiano do ser humano, os costumes, os hábitos, os sentimentos das pessoas, e pode ter humor ou sátira. E a única regra que precisa ter de qualquer jeito é o 575. Repetindo, assim, pode ter o Diamari, que é a letra de sobra, né? Pode ter 18 letras no total, 18 moras ou sílabas no total. Só que o Senryu é algo mais livre, algo mais popular. Então vamos a alguns exemplos. Aqui esqueci de novo de colocar em letras ocidentais, mas vamos explicar primeiro, né? Esse daqui é um concurso chamado Sarariman Senryu. Sarariman seria os homens assalariados, os trabalhadores em geral, os trabalhadores assalariados. E existe um concurso é, de poemas do estilo Senryu dos assalariados. Recentemente o concurso mudou de nome, né, para englobar assim qualquer tipo de pessoa, porque se coloca esse Sarariman, parece que só homens em idade de trabalho podem participar. Obrigado, William Sensei. O William Sensei já colocou aqui no chat a leitura desses dois. É, então, o primeiro é Kaisha e wa kuru na to joushi ike to tsuma. Então, Kaisha e wa 5, kuru na to joushi 7, ike to tsuma. Então, o 575 está respeitado aqui. Vou traduzindo. Kaisha seria a empresa onde o assalariado trabalha. Kuru é vir. Então, kuruna é um imperativo, não venha. Joshi seria o superior desse trabalhador. Ike é o verbo iku no imperativo, então o verbo ir no imperativo seria vá. E tsuma é a esposa. Então, traduzindo de forma livre esse senju, podemos dizer que o chefe diz para não vir para a empresa. A esposa diz para o marido ir para a empresa. Explicando o contexto, este senju é um senju que foi criado na época do Covid. Então, o chefe queria que os funcionários ficassem todos em casa trabalhando em home office. Só que daí no Japão tem aquela coisa que é, os maridos vivem suas vidas, as esposas vivem suas vidas. É, tanto que depois que o marido aposenta, tem muitos casos que o casal acaba se divorciando porque é, o tempo que ficam juntos em casa é muito longo, né? Então a esposa já quer que o marido saia de casa, ou seja, que vai para a empresa. Aqui está a sátira. Então podemos ver que respeita o 575, mas não tem um elemento de estação e não necessariamente tem o Kiredi. Esse particularmente não tem Kiredi e é uma linguagem bem popular, assim, como se estivesse fazendo uma conversação. Daí vamos pro próximo.
リモートで5、便利な言葉7、聞こえません. Aqui tá sobrando um, né? São seis. 5, 7, 6. Mas como tem essa questão do Diamari, não tem nenhum problema em sobrar uma letra. Daí, remoto de. Remoto é remoto, então é o home office, né? Quer dizer, é reunião online. Bendy é conveniente, kotoba é palavra. E kikoemasen, traduzindo livremente, é não escuto nada. Então, esse verso está falando. é, Na chamada online, existe uma palavra conveniente, que é não estou escutando nada. É mais um senryu de assalariado que foi criado durante a pandemia. Então, o senryu são os poemas 575 que podem ser escritos de uma forma mais livre. Então, vamos para o próximo. Acho que esse já é o último slide nosso de hoje. É o Kukai. O Ku é o Ku de haiku. Kai significa encontro. Então, é os encontros para recitar os poemas. Só que esse Kukai tem uma característica bem interessante, que são os encontros que os participantes eles apresentam os seus poemas de uma forma anônima. Por exemplo, né, vamos fazer de conta que tem 5 pessoas mais o professor. Não, não é que precisa ter um professor ou orientador, né? Mas vamos pensar 5 participantes. Daí, cada um deles escreve um poema e cola, quer dizer, é, alguém cola na lousa de uma forma que o anonimato seja mantido, né? Daí tem essa regra que você não pode votar no seu próprio poema, mas você vota no melhor poema entre os outros 4. Daí aquele que tiver mais votos ganha. É, essa eleição pode acontecer tanto de brincadeira ou valendo algum prêmio previamente é, previamente arranjado, né? E não apenas assim só votar, mas de discutir os poemas, qual que era a parte boa, o que poderia ser melhorado. Na verdade, eu participei de um online Kukai, que seria um Kukai online durante a pandemia. Foi muito legal, teve acho que quase 20 participantes. Daí a gente foi apresentando os poemas e as pessoas votavam qual que achava mais interessante. É isso que é, se vocês quiserem fazer aqui, depois que nós encerrarmos a parte teórica, podemos fazer. Bom, é isso, né? Encerramos aqui a parte teórica. Então, acho que eu vou encerrar a gravação também. E daqui em diante, nós ficamos à disposição para tirar dúvidas, é, comentários. E, se houver o interesse, a gente pode fazer um online Kakai rapidinho aqui. Ou se, mesmo que não seja em forma de Kakai, se alguém quiser montar algum poema e a gente comenta, a gente dá umas dicas de melhorar, assim, a gente fica à disposição também. Mas só lembrando que, como nem eu nem o William Sensei somos especialistas em haiku, ou praticantes em haiku, mais exatamente,
Então, o que a gente pode orientar é mais nessa linha do Semir. Ah, inclusive, a gente pode apresentar outros Semios também, que tem muita coisa engraçada, mas, bom, isso vai ficar só para quem permanecer com a gente agora, porque não será gravado. Então, vamos encerrar a gravação.